Bom dia a todos, aqui é a Cristiane e o Renê. Nós somos professores do ITA e vamos dar algumas dicas de como utilizar o Kenkin. A primeira lição, a primeira dica que a gente vai passar é um problema de equilíbrio químico. Dentro do equilíbrio químico, a gente precisa revisar alguns conceitos ou lembrar de alguns conceitos de termodinâmica química. Na termodinâmica, o que interessa para a gente é o cálculo do estado final de um sistema baseado em alguma informação do estado inicial, assumindo, nesse caso, o equilíbrio termodinâmico. Nesse equilíbrio termodinâmico, nós precisamos conhecer as propriedades do estado final baseados em alguns dados do estado inicial do sistema. Por exemplo, temperatura. Se o sistema for adiabático, a temperatura se chama adiabática. E esse cálculo de temperatura ele é feito através da primeira lei da termodinâmica por uma conservação de energia. Para as espécies químicas presentes, a composição do equilíbrio ela pode ser calculada por conservação de massa e por cálculos de entropia que seguem a segunda lei da termodinâmica. Por que estudar equilíbrio termodinâmico? Como o René comentou, o equilíbrio ele considera que a reação ela teve tempo suficiente para ocorrer, ou seja, a variável tempo não entra nos cálculos. Dessa forma, é possível você descobrir qual a máxima conversão de determinada reação, ou seja, você consegue saber para aquela reação que você está propondo, quanto você consegue no máximo. Quando você descobre isso, você pode traçar estratégias para definir até que ponto você quer chegar ou até que ponto compensa economicamente a busca desse valor máximo. O Kenkin, ele está basicamente, ele foi desenvolvido para cálculos de cinética, ou seja, onde se considera as taxas de reações e aí você está considerando o tempo em que isso vai acontecer. Tá? Bom, então no problema que veremos agora, é um problema simples de equilíbrio químico relativo à queima do gás hidrogênio com ar atmosférico. Nesse problema, vamos calcular ou verificar a entalpia à pressão constante. O cálculo de composição de espécies será feito baseado numa composição inicial estequiométrica dos reagentes, temperatura inicial do sistema de 300 Kelvin, pressão inicial de 1 atmosfera, a temperatura estimada do equilíbrio de 2000 Kelvin. E para a gente ter uma visualização mais interessante no programa com gráficos, vamos fazer duas continuações, uma com 400 Kelvin de temperatura inicial e a segunda com 500 Kelvin. Bom, então agora vamos começar abrindo o Kenkin e iniciando um novo projeto nesse problema de equilíbrio químico. Ok. Então, esse aqui seria a interface gráfica do problema. Né? Aqui, como é possível ver, eu não tenho nenhum projeto aberto, por enquanto. Aqui embaixo, ele tem os modelos de reatores e alguns outros sisteminhas aqui que são possíveis de adicionar na nossa simulação. Né? Então, a primeira coisa que vamos fazer aqui é criar um novo projeto. Então, esse projeto eu vou nomear segundo equilíbrio e H2. Esse nome pode ser um nome de interesse de todos. A primeira coisa que ele solicita, então, é a inserção de algum tipo de reator, algum sistema. Nós vamos trabalhar com equilíbrio químico. Então, esse é o reator de equilíbrio químico. Colocando ele aqui, a gente dá um Update Project e ele já vai aparecer as opções desse reator. Então, para cada um dos reatores do Kenkin, é sempre necessário, antes de começar a trabalhar nas propriedades físicas e químicas do reator, fazer um pré-processamento.
né? Então, esse pré-processamento, ele solicita o diretório de trabalho, onde ele vai colocar os resultados das simulações. Esse diretório pode ser o diretório de interesse de cada um. E um set químico. Esse set químico, ele pode ser alguns sets que vocês já tiverem montado, ou a gente pode criar um novo. Nesse caso, nós vamos criar um novo, e eu vou chamar esse set de equilíbrio H2A. Bom, na grande maioria dos reatores, os arquivos necessários são o Gas Phase Kinetics File, que é o arquivo do mecanismo ou das espécies, e o arquivo de dados termodinâmicos, que englobam os valores de Cp e Cv da capacidade calorífica para ao menos 2 temperaturas. Bom, então esse gas phase aqui, nós vamos criar um arquivo novo usando o bloco de notas. Para o sistema de equilíbrio termodinâmico, equilíbrio químico, perdão, é mais fácil a gente criar um arquivo do nada, porque é um arquivo bastante simples. A primeira coisa que a gente precisa informar são os elementos. Nós vamos trabalhar com os elementos de H, que seria o hidrogênio, O de oxigênio e N nitrogênio. Então esses são todos os elementos que vão estar presentes na nossa simulação. Além disso, a gente precisa definir as espécies químicas. As espécies do mecanismo do sistema que ele vai calcular é o hidrogênio gasoso, hidrogênio elementar, oxigênio gasoso, oxigênio elementar, hidroxila, este íon HO2 aqui, essa espécie, o radical HO2, a água como o produto principal, o nitrogênio gasoso e o peróxido de hidrogênio como intermediário. Bom, então esse aqui é o nosso arquivo químico, por assim dizer, que a gente vai usar no Kinkin. Então vocês podem salvar com o nome que vocês quiserem. Feito isso, é só buscar aqui dentro do software do Kinkin aquele arquivo que vocês criaram. E aqui na base de dados termodinâmico é interessante a gente já buscar, porque o próprio programa já fornece para a gente uma base termodinâmica bastante completa. Né? Se vocês clicarem nesse pequeno lápis aqui, é possível observar aqui a base termodinâmica já padrão do Kinkin, contendo uma série de espécies químicas diferentes aqui, cada uma delas com as constantes da equação do Virial para a capacidade calorífica em uma faixa determinada de temperatura. Né? Então isso aqui já é um bom ponto de partida para a grande maioria das simulações. Feito isso, nós podemos salvar esse set químico, né? na pasta de interesse, e rodamos o pré-processador. Se não der nenhum erro, né, nós podemos ver o resultado do output cinético. Isso aqui ele vai fornecer para nós os elementos considerados, as espécies químicas consideradas, né, e ele vai fornecer essa seguinte frase: nenhum erro foi encontrado no input. Então, feito isso, nós podemos prosseguir para a próxima fase, que seria o cálculo ou análise do próprio reator. Podemos olhar nessas abinhas aqui em cima também, com relação à visualização do mecanismo, que seriam as curvas para cada espécie química que a gente considerou. Por exemplo, para a água. Então, isso aqui seriam os dados termodinâmicos da água, baseado naquela tabelinha, naquele banco de dados que nós já verificamos ali atrás. Bom, com relação então ao reator, nós temos então essa janelinha das propriedades físicas. Como a gente já viu no slide, nós vamos trabalhar então com entalpia e pressão constante. Nós queremos calcular a composição de espécies, temperatura inicial de 300 Kelvin, pressão inicial de 1 atmosfera, temperatura estimada de equilíbrio de 2000 Kelvin. Os reagentes, nós vamos considerar então o hidrogênio,
e o ar atmosférico em composição estequiométrica. Lembrando que, como eu estou trabalhando com fração molar aqui, essa composição, a relação entre oxigênio e nitrogênio é de 1 para 3,76, e de acordo com a reação global de queima de hidrogênio com oxigênio, tem que ser duas espécies de H2 para cada espécie de O2. Então, por isso que a gente colocou esta composição aqui. Então, feito isso, nós já consideramos as espécies, já consideramos as características do reator. Agora, vamos fazer a configuração das continuações. Vamos colocar duas continuações, sendo que a primeira nós vamos adicionar aqui a temperatura de 400 Kelvin e a segunda a temperatura de 500 Kelvin. Pronto. Então, basicamente isso. Agora, só nos resta rodar o cálculo. Feito isso, nessa janela ele permite que a gente passe para o próximo passo, que seria plotar os resultados usando novas configurações, né? Essa janela permite a gente escolher as variáveis que nós queremos que o programa plote, né? Então, como todas estão selecionadas, vamos simplesmente prosseguir para o processamento da solução. Então, essa janela permite que a gente escolha os eixos do gráfico que ele vai plotar. Então, no caso, nós podemos colocar aqui simplesmente o número da solução em função, por exemplo, da temperatura de equilíbrio. Isso vai fornecer para a gente esse gráfico. Então, a temperatura de equilíbrio, para aquele sistema inicial com 300 Kelvin, ela é de 2.390 Kelvin, e a temperatura ela vai até cerca de 2.490 Kelvin na terceira continuação, né? Então, a mesma coisa aqui para as espécies químicas. Por exemplo, como está variando a formação de água, ou seja, a concentração de água no equilíbrio. Então, conforme a temperatura inicial do sistema varia, conforme as continuações, a gente vai tendo um decréscimo da concentração de água naquele nosso sistema. Se eu quiser colocar, por exemplo, ao invés do número de solução, a temperatura inicial no eixo das abscissas, e eu posso colocar, por exemplo, a água no eixo das ordenadas, né? Então isso vai me dar uma outra forma de interpretar, uma outra forma de verificar este gráfico. Então isso para a água, podemos comparar todos os reagentes num gráfico só. Então, se nós quisermos considerar aqui todos os reagentes em um só gráfico, então nós temos aqui oxigênio molecular, oxigênio gasoso, hidrogênio gasoso e nitrogênio gasoso. Aqui aparentemente não tem muita variação, porque a fração molar de nitrogênio está muito alta. Então é fácil verificar isso plotando o nitrogênio isolado, né? Então, baseado nisso aqui, nós podemos analisar os dados de equilíbrio para uma combustão simples de hidrogênio com ar atmosférico.